Gostaria de convidar a igreja a estar de pé. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor, mais uma vez reunidos, como igreja, para estarmos bendizendo esse nome de Deus tão maravilhoso para conosco, E nesse dia especial, comemoramos mais um local onde possamos adorar o Senhor, possamos estar glorificando esse Deus maravilhoso. Então sejam muito bem-vindos, esteja à vontade na casa do Senhor, você esteja disposto mesmo a adorar e bendizer esse Deus tão maravilhoso para conosco. Amém? Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Depois nós vamos também capítulo 5, nos versos 10 e 11. Então, 1 Pedro 2, 9 e 10. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora capítulo 5, versos 10 e 11. Amém, Jesus. 1 Pedro 5, 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O nosso Deus é soberano. O Senhor nosso Deus, que nos fez estes eleitos, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Irmão e irmã, nós somos este povo que o Senhor nos escolheu. Como diz também na sua palavra, não fomos nós, escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos achou, Ele nos fortaleceu, Ele nos justificou pelo sangue de Jesus. E agora estes que servimos ao Senhor, Ele tem nos dado então esta nova herança em Cristo Jesus. Nós somos fortalecidos, fundamentados, fortalecidos nesse grande e poderoso Senhor, e Ele nos dá a vitória. Então que possamos, irmãos, sempre estarmos gratos ao Senhor, e adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor em todo o tempo, pois somos livres, livres do pecado da morte, e agora, geração eleita, o Senhor nos alcançou. Essa graça, essa alegria esteja sempre em nós. Por um pouco tempo, como também diz a palavra, nós sofremos, mas agora nós temos uma alegria eterna no Senhor. Este mundo, essas coisas desse mundo vão passar, mas há algo maravilhoso à nossa espera. Os céus está à nossa espera. O Senhor está lá nos esperando, está intercedendo por nós, olhando por cada um de nós. E é motivo, irmãos, de estarmos sempre festejando. Hoje, um dia especial de comemorarmos mais um ano dessa casa aberta, 3 anos onde a palavra do Senhor está sendo ministrada aqui. Mas é motivo também, irmãos, de sabermos, cada um de nós, quanto tempo nós temos já de caminhada. Deus tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Mesmo que nós passamos por situações difíceis, mesmo que passamos as nossas lutas, dores, o nosso Deus é que nos sustenta, o nosso Deus é que nos guarda. E há uma alegria em saber que Deus tem cuidado de nós. Muitos que não têm a presença do Senhor, quando passa alguma situação difícil, vem a depressão, vem o medo, vem a tristeza, vem pensamentos até comparado com esse mundo, pensamentos que o inimigo tem colocado. Mas nós, estes pertencentes ao Senhor, quando vem a luta, nós falamos: Deus, obrigado, pois o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado, pois o Senhor
e guardado a minha vida. Obrigado porque os teus anjos têm nos protegido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então que possamos, irmãos, estar glorificando sempre ao Senhor. Quando viemos à casa do Senhor, quando viemos nos reunirmos como igreja, que haja prazer em poder adorar ao Senhor. Aquele que é uma brasinha, mais outra brasinha, mais outra brasa, juntando aqui o fogo do Senhor, o Espírito Santo de Deus age. Eu estava vendo aqui o Ministério de Louvor está ensaiando, irmãos, e as letras que serão ministradas, irmãos, são impactantes. Que você pense mesmo, cada palavra dita aqui, que você vai louvar, que você vai adorar, que seja mesmo esta adoração ao Senhor. O nosso Deus merece, irmãos. Essa festa aqui, essa casa adornada, é simplesmente um local onde nós reunimos. Mas quem está aqui dentro é que é importante para o Senhor. Você e eu somos joia preciosa para o nosso Deus. E o Senhor tem nos olhado. Então que o Senhor aceite a nossa oração, a nossa adoração mais uma vez. Amém? Então fique à vontade. Vamos estar adorando o Senhor. Convido o Ministério do Louvor a estar subindo. Vamos estar orando. E que o Senhor venha estar manifestando a tua glória mais uma vez sobre nós, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua graça. Obrigado por mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos fazer estarmos aqui reunidos em teu nome. A tua presença já é real, Senhor. O teu amor, ó Deus, é evidente. O teu querer, ó Pai, esteja sobre nós. A tua palavra, Pai, esteja viva e eficaz em cada coração. Senhor, e que toda e qualquer distração do maligno, ó Pai, venha estar sendo dissipado, Deus. Tenhamos liberdade neste lugar para adorar ao Senhor. Que possamos estar, ó Deus, alegres em nosso coração e podemos glorificar a Ti, Senhor. Bendizer o nome que está sobre todo nome, Pai. Dá mesmo, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja real aqui neste lugar, esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glorifica o Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Então nos ajude a estar entoando louvores ao Senhor nessa noite. Irmãos, vamos cultuar nessa noite como se fosse o nosso último culto. Esqueça esse irmão que está do teu lado, até porque nós não sabemos se não será esse último. Jesus pode voltar daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar para nos buscar. Então esqueça mesmo o irmão que está do teu lado, se é esposo, se é filho. Nesse momento é só você e Deus. Nós aqui em cima do altar, irmão, nós não temos nada para te oferecer. Mas o Deus que já chegou aqui primeiro, Ele tem tudo preparado para a sua chegada. Aleluia. Então adore a Ele nessa noite. Tu és santo, Senhor. Estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, oh Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi
quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Recebi te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, por ti recebi, 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 recebi. Aleluia! Nós viemos aqui nessa noite somente para adorar esse Deus que é tão lindo, irmãos. E esse Deus que tem cuidado das nossas vidas, dos mínimos detalhes. Um Deus que por muitas vezes age no secreto, irmãos. Quantas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas que nossos olhos nem têm contemplado, mas Ele tem feito. Você não pode vê-lo nessa noite, mas você pode sentir a presença dEle. Se você se permitir nessa noite, irmão, você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Aleluia. Mas um grande dia você vai ter o privilégio de vê-lo face a face. Anseie por esse dia, irmãos. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite é para ti, Pai. Deus no secreto, sempre me ouve. Você pode louvar para o Senhor? És minha fonte. E preste seus lábios a Ele nessa noite. Minha porção da vida inteira. Olha, eu ainda tenho fome. Você tem sede de Cristo? Eu ainda tenho sede. Eu ainda tenho lágrimas. Daqui não vou sair. Aleluia. Sempre me
Oh, aleluia, Jesus. O Senhor encontrou corações nessa noite aqui e Ele quer fazer morada. Se permita viver o melhor de Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos. Nós não somos somente estrangeiros de Portugal, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Porque o nosso lugar é no céu, a nossa morada eterna vai ser lá, aleluia. Se permita viver a plenitude de tudo aquilo que Ele preparou para a tua vida nessa noite. Porque Ele tem o nosso coração. Que Ele possa ter o nosso coração e que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós, aleluia. Recebe, Senhor, glória. Tu tens meu coração, o dia bom, o dia mau. Tu tens as minhas mãos, o dia bom, o dia mau.
A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite neste lugar? Amém. Eu também estou muito feliz por estar aqui, de ver mais a família visitando aqui de Torres Novas, né? Que linda festa para o Senhor. Que maravilha, né? Me sinto mesmo em casa, estou em casa, me sinto no meio dos irmãos. Isso é muito bom, porque sabemos que Deus tem sustentado esta casa, sustentado esta família. Sabe como? Sabe como Deus tem sustentado? Primeiramente pelas nossas orações, né? Que todos nós oramos uns pelos outros, oramos pelo ministério, né? E estamos disponíveis para fazer a obra de Deus. Deus conta com você, com a sua mão de obra. Deus conta com as suas orações. Deus conta com a sua disponibilidade. E Deus também conta com as suas finanças. Deus conta, porque a obra do Senhor, ela avança, mas nós temos que contribuir, né? E é uma honra Deus pegar e te escolher para isso. É uma honra você fazer parte de um ministério, que é um ministério sério, que investe mesmo em missões, que investe em vidas. Eu me sinto à vontade de contribuir nesse ministério, porque eu tenho visto realmente o crescimento e o investimento. E Deus quer nos trazer uma palavra desta noite em Provérbio 3:9. Palavra do Senhor, Provérbio 3:9, diz assim para nós: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Honrar o Senhor com teus bens ou com teus recursos, né? E com a primícia de todos os seus rendimentos. Nós que conhecemos a palavra de Deus e servimos a Deus, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de primícia. Amém? Quem sabe disso? Que o nosso Deus é um Deus de primícia. E quando nós vamos honrar o Senhor com nossas ofertas, com o nosso dízimo, como nós devemos proceder? Primeiramente é do Senhor. Separar o que é do Senhor. Os 10%, aquilo é do Senhor. É separado. Fala, Senhor, não é uma sobra. Não é se sobrar, eu vou trazer o meu dízimo. Ah, pastor, esse mês não consegui trazer o meu dízimo porque não sobrou. Não, nós servimos a um Deus de primícia. Portanto, essa não cabe para nós. Não cabe aos filhos de Deus. Falar assim, esse mês não sobrou, esse mês não tenho condição de trazer o meu dízimo, porque eu paguei as minhas contas e não sobrou. Então, onde está a palavra? Honrar o Senhor com as primícias de tudo que você tem, com seus recursos. Quais são os nossos recursos? Provavelmente, pastor, mas não estou trabalhando, eu não estou recebendo meu salário, estou desempregado. Amém. Mas se a igreja está precisando de alguma coisa, eu posso colaborar, eu posso ir com meu recurso, com minhas forças, com minhas pernas, com minhas mãos. O que o pastor, o que o ministério está precisando de mim? Isso também é uma oferta. O nosso tempo também é uma oferta ao Senhor. Esta igreja, esta congregação, este lugar está em pé, está aberta porque Deus tem levantado homens e mulheres fiéis. Aleluia. Homens e mulheres fiéis. Se você ainda não tem esse compromisso, faça esse compromisso com Deus, porque Deus vai honrar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a tua saúde. Deus vai prover todas as coisas, porque Ele é um Deus provedor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz para nós: fazeis prova de mim. Fazeis prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Aleluia. A janela só pode ser abrida por dentro. Ninguém consegue abrir uma janela por lá de fora. E quem pode abrir a janela é o Senhor Jesus. Para os seus recursos, para as suas finanças. Não se fala só financeiro, se fala da saúde de uma família servindo ao Senhor. Dentro do nosso lar existe paz, existe alegria. Ah, pastor, mas está difícil, estou passando luta. É verdade, eu também passo, mas nós viemos ofertar ao Senhor com alegria, mesmo na nossa dificuldade, mesmo no meio da luta, você vem com alegria, que essa é a diferença do homem e da mulher de Deus. Aleluia! É com alegria, e não se fala em quantidade, em altos valores. A viúva trouxe aquelas moedas, é a única que ela tinha, mas ela foi com amor, porque ela sabia que o Deus que deu para ela vai provar de novo, vai trazer novamente. Amanhã pertence ao Senhor.
Eu não sei como está o seu recurso financeiro. Não sei como está a sua casa. Eu não conheço a sua casa, mas o Espírito Santo conhece. O Senhor sabe se você tem honrado com seus dízimos, suas ofertas ao Senhor. Como tem sido esses dias? Tem sido muito difícil. Mas quem está em Deus, tem segurança em Deus. Não é segurança nas empresas que nós trabalhamos. Não, é em Deus. Eu e você temos que ter confiança em Deus. Uma confiança plena, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Aleluia. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo nesta noite. Eu quero orar por você. Quero aproveitar esse momento para orar contigo. Pega o seu dízimo, sua oferta na sua mão. Se você está desprovido hoje do seu dízimo, sua oferta, mesmo assim eu quero que você levante as suas mãos nesta noite. Se você ainda não fez o compromisso de fidelidade com Deus, não é com o ministério, é com o Senhor. Se você ainda não fez esse compromisso genuíno, verdadeiro com o Senhor, faça hoje. Porque tenho certeza que vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. É uma promessa de Deus. Ele vai abrir a janela do céu. Ele mesmo repreende o mingrador, o cortador, o devorador das suas finanças. Quando você reconhece que Ele é o único que pode prover para você. Levanta as suas mãos, mesmo que... Igreja, levanta as vossas mãos. Levanta as vossas mãos. Levanta as vossas mãos e creia que o Senhor, Deus, pode fazer um milagre na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira. É um ato profético. Se você crê nessa palavra, levanta as suas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, tu se faz presente neste lugar. Tu estás aqui, Senhor, tem visto os seus filhos, as suas filhas, Pai. Tu tem visto as guerras, a dificuldade financeira, os problemas, Pai. Mas aqui, Senhor, eu sei, Pai querido, através do Espírito Santo, que o Senhor tem aqui homens e mulheres compromissados com a sua obra, compromissados com o ministério, compromissados com esta congregação. Pai querido, eu sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, Pai, que têm ofertado na sua obra. Mas também, Senhor Jesus, há pessoas que estão desempregadas, que estão com dificuldade financeira, que estão passando por guerra, Senhor. E o Senhor é um Deus, Pai, que pode prover, que pode abrir portas. Senhor, pessoas aqui, Senhor, estão fazendo um compromisso contigo de fidelidade, Senhor, de te honrar, Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Eu declaro, Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor está provendo hoje, Pai, algo para eles, um sobrenatural, um recurso, a cura, a provisão que vem do Senhor, Pai. Nós declaramos a tua presença na vida de cada família aqui. Eu declaro o seu reino, porque no seu reino não falta, Pai. No seu reino há suprimento. No seu reino há suprimento. Pai, filho de filha, Senhor. Aleluia. Eu creio no suprimento do prover de Deus. Eu creio que dentro da fidelidade de cada um, tu és fiel. Tu és fiel. Ei, Senhor. Vidas aqui, papai. Eu não conheço os lares, o Senhor sabe. Vai suprindo. Vai suprindo. Vai enchendo as mãos, a vida deles. Senhor, onde há fracasso, o Senhor começa a liberar, Pai querido. Começa a destrancar, Pai, coisas que estão paradas. Os empresários, Senhor, desse ministério. Os empresários, Senhor Jesus, do ministério, Pai. Alarga as suas tendas. Em nome de Jesus. Senhor, ei, eu creio, Senhor Jesus, que os teus filhos, Pai, estão prosperando. Porque entende que é investir na obra. E se entregar ao ministério, e se entregar à obra. E o Senhor, Pai, vai cumprir as promessas. Nós consagramos a Ti toda a oferta deste culto. Consagramos todos os dízimos, Pai. Ao Senhor, é para Ti. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus.
Ele pode, oferece com alegria na casa do Senhor.
irmãos, que motivo de muita alegria mais uma vez a gente poder estar na casa do Senhor. E nessa mesma alegria, irmãos, nós vamos estar recebendo nossos visitantes nessa noite. É com muita alegria que nós recebemos ali os representantes hoje da base missionária. Está ali o missionário Guilherme, a Mariana. Que Deus continue abençoando esse casal lindo e o fruto do ventre que está por vir também. Que Deus abençoe, a igreja se alegra com esse casal. Todas as vezes que estão por cá tem somado aqui, somado em trocamento, e onde Deus nos leva tem sido essa bênção mesmo. A igreja de Tomar também, ali o pastor Pedro, a pastora Marlene, a irmã Letícia e os demais irmãos que puderam estar presentes. Leve nossa salvação de paz também para os irmãos lá. Sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos uma família só, né? Quando nós pudemos, estamos lá, os irmãos estão aqui, e essa unidade é que faz a igreja crescer, né? Nós somos gratos pela presença de vocês. Os irmãos também do entroncamento, esses estão sempre nos ajudando aqui, né? Não vou citar o nome de todos, até porque eu não sei o nome de todos, mas o rosto eu sei, o rosto eu conheço, mas são muito bem-vindos em nome de Jesus. Todas as vezes que podem estar aqui, estão somando de maneira especial essa juventude abençoada. Aqui os nossos pastores regionais, pastor Jean, a pastora Alessandra, né, que Deus continue abençoando. Eles não são visita porque eles também são pastores dessa casa. São pastores dessa regional, então por isso que a gente não fala como visitantes, né? Eles são pastores daqui também, mas é sempre uma honra poder estar recebendo eles aqui. Semana passada o pastor esteve nos edificando aqui com uma palavra poderosa. Os irmãos que estiveram aqui durante a semana estiveram comentando, né? Estiveram mastigando essa mensagem a semana inteira. Deus continue te abençoando de maneira especial, pastor. Está aqui também o irmão Murilo, a Jéssica e o Mateus, são irmãos, né? Só levanta as mãos assim para a gente conhecer. Deus continue abençoando essa juventude aí. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Está aqui também a Débora. Quem puder, só vai levantando a mãozinha para que a igreja conheça. Tá, são os irmãos de Tomada. Débora, Sol, o Anderson. Os irmãos de Sintra ali também, o pastor Elianai, a pastora Rama. O pastor Elianai que vai estar nos abençoando com a palavra nessa noite. O irmão Ian e a Esther e a Giovana. Sejam bem-vindos, irmão de Jesus. Tem mais alguém que nos visita e a gente não pegou o nome? Não? Então sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. E se gostar, fique com a gente. Deus abençoe. Pastor presidente, pastor Evaldo, a pastora Débora, com as nossas netinhas ali no colo. Eu não falei visitante porque eles também são pastores dessa casa, eles são os nossos pastores presidentes. É sempre uma honra poder estar recebendo essa família abençoada aqui. A gente tem orado muito pela vida de vocês e fico feliz que o pastor recuperou a voz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Deus, pastor, nós estávamos indo ali, o pastor Tiago saiu bem. Saiu bem. Amém. Igreja, nós estamos ansiosos pela palavra, né? Esse ajuntamento solene aqui é em prol de adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós somos gratos e como nós queremos muito ouvir a pregação, nós queremos que as crianças venham à frente, rapidinho. As crianças que vão fazer a apresentação, elas prepararam com muito carinho. A professora Odileia, a professora Flávia, as nossas crianças.
Eles vão fazer uma pequena, grande apresentação, amém? Amém. Nós pedimos a atenção da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Logo após elas terminarem a apresentação, aí as outras crianças podem vir, nós vamos orar, tá bom? Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Ele quer correr no rei. Homem de confiança, Elias, o servo de Deus, do jeitinho que a Bíblia manda. Mas ele foi falar se tem que deixar e voltar pra Jerusalém. Trabalhar nos muros, reconstruir, e os inimigos tentavam parar. Enquanto uma espada, qual a mão, os tijolos para trabalhar. Ele não desistiu, ao Senhor, com sua voz a declarar. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Grande, 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 grande obra. Grande, grande, grande obra. Grande, grande, grande obra. Eu estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, não vou avançar. Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, não vou avançar. Estou envolvido numa grande obra. Nós não vamos parar, amém, igreja? Nós vamos perseverar, porque a obra não é nossa, é a obra do Senhor aqui, amém? Agora pode vir todas as crianças para nós orarmos. E eu gostaria de chamar a pastora Hannah para fazer essa oração para nós, por elas, por favor. E em seguida, nós gostaríamos que o pastor Valdo trouxesse uma saudação, assim que ela orar. A gente tem que explorar, pastor. Tem que aproveitar tudo. Saludos los hermanos. Estenda as suas mãos também. A minha congregação veio junto também. Amém. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, neste momento nós abençoamos a vida de cada criança que está aqui, Senhor, cada criança que subirá e ouvirá da Tua palavra, Senhor. Que ela possa ser semeada no coração de cada uma delas e que floresça, Senhor. E quando eles crescerem, Senhor, que eles permaneçam nos Teus caminhos e possam cumprir o Teu chamado para a vida de cada um, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Que bom a gente estar junto, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse terceiro aniversário da Igreja de Torres Novas. É uma festa bonita, maravilhosa. E como é bom estar aqui e ver essa casa cheia, não é? Muitas lutas têm levantado contra a obra do Senhor, mas Deus tem sustentado de uma maneira muito especial essa igreja aqui. Quero parabenizar os pastores, que são pastores aqui dessa igreja, pastores auxiliares, e todos os irmãos aqui da congregação, pelo terceiro aniversário.
e que vocês sigam firme, conforme está escrito, foi escrito por Paulo em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. E amanhã eu prego, né? Amanhã, se eu começar a pregar aqui, o Leonardo prega hoje. Tem que voltar amanhã novamente, né? Mas vamos ouvi-lo daqui a pouco. E eu deixo aqui a minha saudação, a saudação dos nossos queridos irmãos ali da base missionária. Deus tem nos abençoado bastante ali naquele lugar. E ontem foi a inauguração da nova congregação da Missão Lusitana, a inauguração da igreja em Castelo Branco. Uma igreja que começou e já vemos os frutos ali, algumas vidas, e o mais maravilhoso que praticamente todas as pessoas ali da congregação de Castelo Branco são portugueses, né? São uma família de portugueses ali servindo ao Senhor, e me alegro muito por tudo que Deus tem feito, e é só o começo, né? Foi uma inauguração assim maravilhosa, uma presença de Deus de uma maneira muito poderosa ali, o Espírito Santo esteve presente, foi um tempo assim muito precioso, Deus. E há um título na Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, o título ali, depois que Salomão termina de construir, de edificar a sua casa e a casa do Senhor, o título daquele texto é: o fogo e a glória do Senhor é sinal de sua aprovação. Então, ontem à noite nós tivemos o fogo e a glória do Senhor, e vimos ali o sinal da aprovação de Deus naquela obra, naquele trabalho que estava iniciando ali, né? Alguns dias atrás inauguramos a igreja lá de Abrantes, foi um tempo maravilhoso, alguns irmãos estiveram lá, foi muito bom, uma festa maravilhosa, e breve, se Deus quiser, vamos estar inaugurando a igreja de Odemira, isso fica no Alentejo, já está nascendo mais uma igreja, e Deus tem feito assim, não é? Deus tem feito dessa maneira. Ore pelos meninos lá da base, ore por a viagem que eles vão fazer agora para Cabo Verde, né? Eles vão estar ali em Cabo Verde num tempo maravilhoso. Gui, mas a Mari não poderão ir porque o herdeiro não deixou eles irem, não é? Mas vai um grupo de irmãos, vai ser um tempo de estágio para eles ali em Cabo Verde. Esteja orando para que eles possam ser impacto para as pessoas ali e também possam ser impactados durante o tempo que estiverem ali em Cabo Verde. Já estamos orando para a próxima turma, não é? Que será formada, iniciará em setembro. Aleluia. Se Deus quiser, estamos orando aqui por alguns jovens aqui do entroncamento, amém? Aleluia. Eu sei que Deus tem aqui muitos missionários aqui. Quando a gente fala, e eu hoje estava conversando com o pastor Jean e a pastora Alessandra, a gente fala, às vezes, quando pensamos, vou para a base missionária, significa que eu vou ser um missionário. Não, às vezes você vai para a base missionária e ali Deus vai edificar a sua vida e você vai voltar para trabalhar com missões na sua igreja, para servir a sua congregação, o seu setor, ou a igreja para onde Deus te mandar e te enviar. Ali nós temos uma imersão em missões, ali você vive praticamente 24 horas por dia imerso em missões. Então o seu coração sai dali transbordando. Ainda que você não vá, você vai contagiar outros, não é? Porque missões é uma coisa bem contagiosa. Quando você fica perto de alguém que ama missões, você vai passar a amar missões automaticamente. Isso é uma coisa que pega realmente, viu, irmãos? Se você não quer ser missionário, não quer envolver com missões, sai de perto de mim principalmente. Fica longe, não é? Porque isso pega realmente, isso é algo maravilhoso. E eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus por vocês. Deus abençoe poderosamente. A vontade de pregar, como tá? Quero voltar a falar ao pastor, porque a pastora Helena já, ao pastor Jean. Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Vamos orar pelo pastor Elenai. Deus continue abençoando essa igreja. Eu também não vou falar muito, né? Vamos orar pela vida dele. Que o Senhor fale, continue falando através da vida dele aquilo que o Senhor já colocou no coração dele para transmitir a essa igreja
Eu acredito que vamos ser fortalecidos, edificados e vamos receber orientação do Senhor aqui, direcionamentos. Amém? Estenda as mãos para cá, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Linai, meu irmão, meu amigo. E o meu desejo, Senhor, é que o Senhor use ele mais uma vez, como o Senhor já tem usado ele, mas agora, Senhor, para este momento aqui, para essa noite que o Senhor preparou para ele e para a igreja do Senhor. Nós sabemos que esses 3 anos, ó Pai, têm sido edificados e fortalecidos pela mão forte do Senhor. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Então usa mais uma vez o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus hoje aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz também de estar aqui com os irmãos. Pode se sentar. Já vamos ler a palavra de Deus daqui a bocado. E eu estava ali comentando com o pastor Jean e o pastor Clodoaldo que essa é a primeira vez que eu venho aqui à igreja de Torres Novas. Infelizmente demorei um bocado, né? Mas nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 2 aniversários, sempre teve, né, algum imprevisto que eu não podia estar aqui, né? No primeiro aniversário não pudemos estar aqui, mas enviamos uma comitiva lá da igreja de Bragança, né? Na altura eu estava em Bragança. E no ano passado teve aqui o pastor Hélio pregando, né? Então eu tive que ficar na igreja, né? No culto de domingo, né? Cuidando ali. E dessa vez, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade, essa possibilidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, nessa igreja linda, conhecer a todos, né? Muitos já conhecia, né? De vê-los nos cultos, em entroncamento, mas alguns são faces novas. E eu estou muito feliz de estar aqui com todos. Trago também os cumprimentos, a saudação da nossa igreja ali em Sintra, dos demais pastores e obreiros. E é isso, meus irmãos. Que o Senhor continue abençoando vocês, que esses primeiros 3 anos sejam só um gostinho do que Deus ainda vai fazer muito mais pela frente nessa igreja. Nós cremos assim. Se você crê, diga amém. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, né? E em 1 Pedro 2 eu estava ouvindo ali o pastor Clodoaldo abrindo o culto, citando esse versículo. Aí eu falei, só não fale muito, por favor. Só cite, não fale muito, porque senão não prego hoje. 1 Pedro 2, vamos ler o versículo 4 e o 5, e depois vamos ler o versículo 9 e 10. Contudo, só vamos falar dos versículos 4, 5 e 9. Agora sim, se você puder e quiser ficar em pé em reverência à palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, e depois o versículo 9 e 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E versículo 9 agora. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram sequer povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Podem se assentar, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, nas últimas semanas eu estava meditando na palavra de Deus e pensando sobre o que ministrar e compartilhar com os irmãos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a identidade da igreja, sobre entendermos a nossa identidade.
E por isso hoje eu quero ministrar essa palavra nesse texto com o tema de pedras vivas. O Senhor, Ele tem nos dado um nome e tem nos chamado por uma identidade de pedras vivas. E meu objetivo é que com essa ministração todos nós venhamos a entender que nós temos uma identidade e a partir dessa identidade entender que nós temos também uma responsabilidade. E quando nós lemos, irmãos, a carta de Pedro, nós vamos ver que Pedro ele vai escrever a sua carta em um momento de muita tensão, de intensa perseguição. Pedro ele estava em Roma e ali começou a grande perseguição que nós todos já ouvimos algum dia falar, a perseguição de Nero, né? Ali nos anos 60 depois de Cristo. E ali, começando em Roma, a perseguição começou em Roma. E então Pedro ele envia essa carta às igrejas da Ásia Menor, né? Algumas igrejas que estavam ali situadas na região que hoje é a Turquia, né? Na Ásia Menor. E ele estava anunciando que essa perseguição que tinha começado ali perto dele, uma hora iria chegar neles. E essa carta, enquanto eu lia, eu via algo novo nela, não é algo para o meu coração. Eu entendia que Pedro ele escreveu essa carta não somente anunciando que viria uma perseguição, mas ensinando como atravessar a perseguição. Meus irmãos, porque muitas das vezes nós não sabemos passar pelo sofrimento. Nós somos muito bons em passar pelas vitórias, em anunciar, em testemunhar, em nos alegrar. Mas muitas das vezes precisamos de uma aula com Pedro de como passar pelo sofrimento. E uma das maiores ênfases da carta de Pedro, da resposta de Pedro, é ensinar sobre a identidade da igreja, sobre quem a igreja é, sobre o que a igreja é, o ser da igreja, o que eles são em Deus, diante de Deus, por causa de Deus, e para que eles possam também compreender como eles devem agir no mundo. Meus irmãos, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos a nossa identidade, também entendemos como devemos agir. Também entendemos como deve ser a nossa ação. Algumas semanas, alguns meses atrás, eu tive umas aulas no meu estudo teológico, em que o professor falava sobre o ser, o fazer e o dizer. A base de tudo é o ser. Quando entendemos quem nós somos, nós entendemos o que devemos fazer e o que devemos dizer. O ser é o que manda em todas as coisas. Então, meus irmãos, a verdade é que quando não compreendemos quem nós somos, quando não compreendemos a nossa identidade, o que Deus fez por nós, nós nunca saberemos como agir. E quando nós olhamos hoje para o mundo e para a igreja e para as pessoas que muitas das vezes vemos dentro da igreja, mas vivendo uma vida que não corresponde ao que deveria ser, perguntamos por quê. Muitas das vezes a resposta está justamente na identidade. Não há uma clara ideia, uma clara verdade da sua identidade dentro do seu coração. Então hoje eu gostaria de falar principalmente sobre isso, sobre a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? E é claro que eu não consigo nem com 10 horas esgotar esse assunto, mas eu gostaria de falar especificamente sobre sermos pedras vivas. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, e especificamente para o Novo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia não nos dá uma clara definição do que é a igreja. Nunca a Bíblia diz a igreja é isso, a igreja é aquilo. O que a Bíblia nos dá são imagens, ilustrações, fotos, fotografias. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia nos dá 96 ilustrações do que é a igreja. E eu gostaria de dar só alguns exemplos, só no livro de Efésios. No livro de Efésios, a igreja é chamada cerca de 10 vezes de igreja primeiro. E igreja já tem um significado. Igreja significa aqueles que foram chamados de fora do mundo, aqueles que foram reunidos, aqueles que foram chamados para a assembleia, para a reunião,
para o ajuntamento. Depois nós vamos ver também, 9 vezes, a igreja é chamada de santos. Nós fomos aqueles que foram santificados pelo Senhor. Aleluia. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Santificados pelo Espírito de Deus. 8 vezes a igreja é chamada de um corpo. Que coisa linda. Um corpo, irmãos. Um corpo não é um indivíduo. Um corpo também não é um conjunto de indivíduos. O corpo é algo único. Algo, não é? Só uma coisa só. Unida pelo poder do Espírito Santo. A igreja é chamada 8 vezes, só na carta de Efésios que estamos falando, irmãos. 8 vezes de soldados. Nós somos soldados também no exército do Senhor. Alguns meses atrás eu ministrei lá em Cinta sobre o chamado de Deus, do hospital ao quartel. De sairmos do hospital, de sermos cuidados, paparicados, curados, para assumirmos a nossa posição também no quartel. A nossa posição como soldados do Senhor. Então 8 vezes também somos soldados. 7 vezes a igreja é chamada de noiva. 4 vezes a igreja é chamada de eleitos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. 4 vezes chamados de filhos de Deus ou família de Deus. 3 vezes a igreja é chamada de um edifício em construção. 2 vezes a igreja é chamada, 2 vezes a igreja é chamada de um cântico de louvor a Deus. O louvor à glória de Deus. 2 vezes a igreja é chamada de um novo povo. E 1 vez a igreja é chamada de imitadores de Deus. Então, quantos nomes temos? Quantas imagens temos para explorar? E se calhar, se um dia o vosso pastor quiser pegar cada um desse nome e procurar e explorar, vai ter muita coisa. Mas hoje vamos falar especificamente sobre sermos pedras vivas. Glórias ao nome de Jesus. Então, voltando, irmãos, ao nosso texto, nós vamos ver que o texto ele começa dizendo: à medida que se aproximam dele, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E eu gostaria de falar então sobre 3 passos de um processo para entendermos a nossa identidade. Primeiro, se achegar a Cristo. Depois, ser edificado como casa espiritual. E em terceiro, proclamar as virtudes do Senhor às nações. Então Pedro ele começa falando que nós nos achegamos ao Senhor. E quando nós nos achegamos ao Senhor, a pedra viva, nós nos tornamos pedras vivas utilizadas na construção de uma casa espiritual. Pedro então ele está falando, irmãos, de um crescimento e de uma transformação que acontece quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que quando aproximamos de Jesus, algo acontece. Algo novo acontece em nossa vida. Algo diferente acontece em nossa vida. E o que é isso? Nós nos tornamos pedras vivas. Nós nos tornamos pedras vivas. Nós que éramos mortos, nos tornamos pedras vivas. Meus irmãos, a influência do pecado na nossa vida é tão grande, tão abrangente, afeta tudo. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo. Mas quando nos aproximamos de Cristo, tudo que era morte em nossa vida torna-se vida. Tudo que era morte na nossa vida, de fato, recebe a vida de Deus. Quando nos aproximamos de Cristo, nós temos uma coisa que acontece conosco. Nós somos regenerados. Gerados de novo, feitos de novo, nascidos de novo. Nós somos uma nova criação. Meus irmãos, o Senhor ele regenera todas as coisas dentro de nós.
o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fala, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sonhos, nossos relacionamentos. Eu estava falando na semana passada lá na igreja que o crente tem que ser diferente. Meus irmãos, o crente até peca diferente do mundo, sabia disso? Até o pecado do cristão é diferente. Porque quando você é crente, você não consegue mais pecar em paz. Você peca e o Espírito Santo já fala ao seu coração. Até o nosso pecado é diferente do mundo. Por quê? Porque quando nós nos achegamos a Deus, o Espírito Santo, ele revive o nosso espírito. Ele regenera o nosso coração. Tudo em nós recebe a vida de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei se eu faltei às aulas de biologia, mas até hoje eu nunca ouvi falar de uma pedra viva, não é? Até hoje nunca ouvi. E se eu ver, eu vou fugir. Eu já digo, pedras, meus irmãos, são objetos inanimados, que não têm vida. Pensar em uma pedra viva é uma coisa que não dá para imaginar. Não cabe na nossa imaginação. E assim, meus irmãos, que era cada um de nós. Como pedras, inanimados, sem vida, mortos, como Paulo diz, mortos em nossos pecados e delitos, longe de Deus, distantes da sua graça, distantes da sua glória, tão longe, tão presos no pecado. O bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E as pessoas, os fariseus dizendo, Jesus, fala para os seus discípulos parar de falar essas coisas aí. Jesus fala, olha, não posso. Se eles calarem, as pedras clamarão. Pois bem, meus irmãos, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e as pedras se tornaram filhos de Abraão. As pedras se levantaram dos seus túmulos. As pedras clamaram, porque nós éramos essas pedras. Nós éramos aqueles que não tinham vida. Nós recebemos o novo nascimento. Nós recebemos a regeneração no nosso coração. Nós nos tornamos pedras vivas que adoram o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. E quando nós olhamos ao texto de Pedro, nós vamos ver que ele fala muitas vezes sobre essa vida que recebemos do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 3, ele começa, não é, o seu texto dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele fez o quê? Nos regenerou. Para o quê? Para uma esperança viva por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo, Ele nos deu vida e Ele nos deu uma esperança viva. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa linda. Eu acho que se Pedro falasse só a esperança já era bom, mas ele fala, não, é uma esperança viva. Uma esperança viva, e eu digo mais, uma esperança que não pode morrer, porque ela é fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É porque Ele vive, nós vivemos também. Ou como nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, porque Ele vive, eu tenho uma esperança viva dentro do meu coração. Ele fala novamente agora no capítulo 1, versículo 23. Vocês foram novamente regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é como? Viva e permanente. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo veio ao nosso coração e nos regenerou, nos deu vida. O Senhor Jesus, ele fala, as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. João capítulo 6. As palavras que saem da boca dele, meus irmãos, são ricas em vida. Ele falou em outras palavras para a mulher, se você tomar da minha água, você vai ter ali uma fonte dentro do seu
seu coração que vai jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, aquele que se encontra com Jesus recebe vida, vida em abundância, recebe vida, tudo é regenerado dentro do nosso coração. Glórias ao nome de Jesus. Pedro ele vai falar que ao nos achegar a Cristo, que é a pedra viva, nós também nos tornamos pedras vivas. Em outras palavras, ele está dizendo que a nossa vida está ligada à vida de Jesus. É porque ele ressuscitou que nós recebemos uma nova vida. Nós ressuscitamos junto com ele. A vida dele e a nossa vida, irmãos, é inseparável. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos ligados a ele por cordas mais poderosas do que qualquer outra força desse universo. Tem um hino que eu gosto muito que diz, né? Nem o poder do inferno mal. Como que é a música? Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Nem o poder do inferno, nenhum outro tipo de poder poderá nos afastar das mãos de Jesus, porque nós estamos unidos com Ele. Aleluia. Poderíamos dizer em outras palavras, como Paulo disse, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem as autoridades, nada em toda a criação poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é o objeto da nossa fé, é nele que nós cremos. Ele é a fonte do nosso poder. Ele nos dá poder, nos dá graça. E Ele é o padrão do nosso destino. Aonde Ele está é onde nós iremos. Glórias ao nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Que Jesus Cristo, Ele é a fonte da nossa identidade. Glória a Deus. Ele é a fonte do que nós devemos fazer. E na semana passada, enquanto eu ministrava na igreja, eu estava ministrando sobre perdão. E pensando naquele hino que também eu penso que todos nós conhecemos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado. Não precisa se empolgar, é só até aí. É só até aí. Estava pensando sobre isso. Recebemos um novo coração, transformado, como que é? Transformado, regenerado, inspirado por Jesus. E ensinado. É isso, meus irmãos, que o texto está falando. Nós fomos regenerados. E esse novo coração que recebemos, ele tem um padrão, ele tem um modelo. Ele tem um molde perfeito que é a pessoa de Jesus Cristo. Como Ele é, nós somos. Aonde Ele está, nós estamos. É disso que o Senhor ele está falando nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, de forma prática, de forma direta, nós como igreja, irmãos, nós recebemos vida. E uma coisa é certa, uma igreja, ela revitaliza, ela é transformada, ela é avivada, não quando troca o pastor, não quando troca a liderança, não quando troca, irmãos, uma nova estruturação na igreja, o espaço, mas quando toda a igreja se achega a Cristo. É o que Pedro está falando. Quando nos achegamos a Cristo, ocorre algo novo dentro de nós. Quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos pedras vivas. Nós recebemos uma nova transformação. Irmãos, grandes avivamentos, grandes mudanças ocorreram quando alguns irmãos simplesmente se achegaram a Cristo, se aproximaram de Cristo. E é isso que nós precisamos. Paulo ele vai falar na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, de glória em glória. Eu gosto muito da versão que diz, com uma glória cada vez maior.
cada vez que nós nos encontramos com a glória do Senhor, que está no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma mudança, uma transformação de glória em glória em glória, cada vez maior. Aleluia, aleluia. Quem aqui é pedra viva? Quem aqui está sendo transformado pelo Senhor Jesus Cristo? Então o texto que nós lemos, ele vai continuar dizendo então, que à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, quando nós nos tornamos pedras vivas, recebemos vida do Senhor, então acabamos, agora nós temos ali uma licença para ficar tranquilos, né? Temos uma licença para ficarmos, não é como dizemos, de boa. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo, irmãos, que quando nos achegamos a Cristo, nós descobrimos uma coisa, que Cristo não está sozinho. Cristo, ele é a pedra angular de um prédio que está cheio de outras pedras. Às vezes a gente pensa, não é? Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com o Senhor Jesus Cristo. Os filhos dele, olha, deixa de lado, eles são um pouquinho chatos. Os filhos dele, olha, não gosto muito. Só que quando nos achegamos a Cristo, é o que Pedro está falando, irmãos. Eu não estou inventando aqui. Quando nos achegamos a Cristo, nós nos tornamos pedras vivas de uma construção. Aleluia. De um lugar que já tem outras pedras. De um lugar onde já tem outras pessoas. Quando nos achegamos a Cristo, em outras palavras, não tem como você chegar a Cristo e ter só Ele. Não tem como você se achegar a Cristo e falar, olha, Senhor, eu quero um negócio só contigo. Jesus vai dizer, olha, você sabe onde você vai me encontrar? É lá na minha obra, lá na minha construção. E eu sou a pedra angular, e todo mundo está em cima de mim. Só tem um jeito de você se achegar a mim. Se você se achegar àqueles que estão ali também. Meus irmãos, quando nos achegamos a Cristo, nós nos achegamos à construção do Senhor. À obra do céu. E se nós quisermos estar com Cristo, precisamos estar inseridos nessa obra. Meus irmãos, pedras vivas precisam estar na construção do Senhor Jesus. Pedras vivas precisam estar junto, perto a outras pedras vivas. Eu até acho que pedra fora da construção é material desperdiçado. Só serve para atacar os outros ou para tropeçar, não é? Mas pedras vivas têm que estar na construção do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor, ele convida a cada um de nós. Agora, a respeito dessa construção, tem algo muito interessante nesse texto, irmãos. O texto vai dizer que Cristo, ele é a pedra viva, a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, rejeitada, não é? O texto diz, pelos construtores, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que é eleita por Deus e preciosa para Ele, e agora se torna a pedra angular. Portanto, irmãos, se notarmos bem, o texto está falando de duas construções. Não são uma, são duas. Porque Cristo, ele é rejeitado de uma construção. É uma construção de construtores humanos que olham para Cristo e falam, olha, ele não é apropriado para a nossa obra. Ele não é apropriado para a nossa construção. E eles o rejeitam. E então Deus começa uma construção. E ele olha para Cristo e ele fala, não, ele é apropriado para a minha obra. Aleluia. Tão apropriado, tão precioso, tão eleito, que ele vai ser a pedra angular. Que ele vai ser a pedra principal. É ele quem vai determinar a altura, a profundidade, ele que vai determinar a distância, ele que vai determinar tudo na construção que eu vou fazer. E agora Deus, ele passa a escolher também o material para a sua obra. E qual que é o material para a sua obra? Outras pedras que se tornam vivas ao crer em Cristo Jesus. Essas pedras são desprezadas também, como Jesus foi.
mas também são preciosos e eleitos por Aleluia. Deus. E então ele escolhe essas pedras vivas e os coloca na sua construção. Irmãos, eu penso que todos nós temos a escolha de fazer parte de uma dessas construções. A construção dos construtores profissionais, dos engenheiros profissionais desse mundo. E a construção de Deus. Essa construção fala, obviamente, o texto está falando de um templo, de uma casa espiritual. E eu penso que muitas das vezes nós queremos mais participar da construção dos construtores profissionais, daqueles que têm a melhor capacitação, aqueles que são profissionais, mas que rejeitaram a Cristo, do que realmente participar da construção que Deus ele nos convida a participar. E quando nós fazemos parte de uma construção, eu sei que alguns irmãos aqui devem trabalhar na construção civil, os irmãos sabem, irmãos, que construção não é lugar para qualquer um. Ninguém leva o seu bebê para colocar no meio de uma construção, não é? Ninguém leva a sua criança pequena e fala, olha, brinca aí, se vira, se achar um preguinho, joga fora. Ninguém faz isso, irmãos, porque a construção é um lugar de certo perigo, né? É um lugar de certo cuidado, você tem que usar equipamentos de segurança. E eu penso, irmãos, que por causa disso que muitas pessoas não querem fazer parte da construção que é a igreja. Muitas pessoas, ao olharem para a igreja, falam consigo mesmo, por que eu vou participar daquilo lá? As pessoas lá dentro têm problemas assim como nós aqui fora. As pessoas lá dentro são hipócritas, pecam, fazem isso, fazem aquilo. Aquilo lá é um negócio que eu não gosto. A construção, irmãos, ela, se calhar, está se arrumando, não está pronta, está sendo preparada. Muitas pessoas olham por isso e não querem entrar. Mas o que Pedro fala é que essa construção, essa obra que está em construção, que ainda não está pronta, é a casa de Deus. É a casa espiritual do Senhor. É onde Deus mora. É onde Deus habita. É onde Deus revela a sua glória. É onde Deus manifesta a sua graça. É o quartel-general de Deus aqui na terra. É o meio pela qual Ele abençoa as nações. É o meio pela qual Ele toca o mundo. É o meio pela qual Ele age nessa terra. E por vezes nós nos cansamos da igreja. Nós nos cansamos das pessoas. Nós nos cansamos dessa construção. Mas, irmãos, lá fora é pior. Por um único motivo. Deus, Ele habita aqui dentro. Deus habita aqui dentro, meus irmãos. Nós somos a casa espiritual do Senhor. Aleluia. Nós somos a casa espiritual de Deus. O lugar que Ele elegeu para habitar. Aleluia. O lugar que Ele elegeu para estar. Aleluia. O lugar que Ele escolheu para Ele manifestar a graça dele. Santo Deus. Portanto, meus irmãos, nós somos convidados a fazer parte dessa construção. Espírito Santo. A fazer parte dessa casa. Oh, glória a A Jesus. fazer parte Santo, dessa Santo, obra Santo do Deus. Senhor. Aleluia. Que por vezes nós somos ofendidos. Que por vezes passamos por momentos em que desacreditamos nele. Grande Deus. E pensamos, será que é isso mesmo? Será que é isso o grande projeto de Deus? Eu digo que sim, irmãos. Porque foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu para eleger uma construção, para erigir uma casa espiritual para Ele, onde cada um de nós é uma pedra nessa construção. Cada um de nós é uma pedra nessa casa espiritual. Espírito Santo de Deus. Nós, irmãos, temos uma função, temos um lugar, temos uma identidade nessa construção. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Quando as pedras se reúnem,
é o lugar da manifestação da glória de Deus. Quando as pedras se reúnem, é o lugar onde Deus manifesta os seus milagres. Quando as pedras se reúnem, é o lugar onde tudo se torna possível. Quando as pedras se reúnem, é o lugar onde Deus quer manifestar a graça dele nesse mundo. Mas essas pedras precisam se reunir. Você que foi chamado pelo Senhor, Deus, Ele te convida a fazer parte da sua construção. E eu quero terminar essa ministração. Você pode ficar em pé se você quiser, lendo os últimos 2 versículos, 5 e 9. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos. Aleluia! Nós fomos chamados para sermos sacerdócios santos. Quando entendemos quem somos, entendemos o que temos que fazer. Quando entendemos quem nós somos, o que Deus fez por nós. Porque quem nós somos também não tem nada a ver com o que somos. Quem nós somos tem a ver com o que Deus fez por nós. Nós só somos o que Ele fez conosco. Mas quando entendemos o que Deus fez por nós e quem nós somos hoje, nós entendemos também qual é a nossa vocação. O que nós temos que fazer. Eu gosto muito desse texto de 1 Pedro, irmãos. Porque esse texto também, ele mostra, irmãos, que há uma prioridade para Deus. E a prioridade para Deus é a igreja. É a construção dele. Porque quando nós nos achegamos a Deus e nos tornamos pedras vivas, automaticamente nós ficamos pensando agora. E agora? O que eu sou? Qual que é o meu propósito? Qual é a minha vocação? Aonde que eu vou servir ao Senhor? Aonde que eu vou fazer grandes coisas para Deus? E Deus vai te falar, olha, não é sobre você não, pode chegar aqui. Eu estou fazendo uma construção de algo maior. Você é só uma pedrinha nessa construção. Você é só uma pedrinha. Eu tenho trabalho para você, tá? Sim. É aqui junto dessa construção. E Deus, Ele fala então qual é a nossa função. Ele diz que nós somos um sacerdócio santo. Um sacerdotes santos. Glória a Deus. Os sacerdotes são aqueles que se colocam entre Deus e o povo. Agora pense bem comigo, irmãos. Se todos nós somos sacerdotes, se a igreja toda é de sacerdotes, a quem nós ministramos? Aí a pergunta: se todos nós somos sacerdotes, a quem nós ministramos? A resposta está no versículo 9. Vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilha. Meus irmãos, nós somos um reino de sacerdotes. Aleluia. Pedras vivas que Deus colocou entre Deus e o mundo, entre Deus e aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, por causa de nós, Deus, Ele deixa de fazer muitas coisas nesse mundo, tanto boas quanto más. Porque quando a igreja entende a sua posição como pedras vivas e sacerdotes e leva a sua voz a Deus, meus irmãos, tem muito juízo que Deus deixa de derramar. Mas também quando nós não entendemos a nossa posição e não nos colocamos entre nós, entre Deus e o mundo, tem muitas bênçãos, muita salvação que nós impedimos que chegue às pessoas do mundo. Então nós fomos chamados, irmãos, para sermos pessoas que servem a Deus em favor dessa nação, em favor desse mundo. Somos pedras vivas que levam a glória de Deus, que transportam a graça de Deus para esse mundo. E só para terminar, eu estava
pensando lá em casa sobre essa questão de sermos pedras vivas e de sermos sacerdócio santo do Senhor. Irmãos, quantas horas passamos na igreja semanalmente? Quantas horas? Aqueles que vão mais na igreja. Eu sei que tem uns irmãos que são viciados em igreja. Se deixar, estão lá de segunda a segunda. Mas quem vai mais? Vai quantas horas por semana? Umas 10 horas, calado? Mais 8? Não é? Talvez, por aí, não é? Mais 8 horas. Quando nós olhamos as horas da semana, nós sabemos que temos 168 horas na semana. Então, se tirarmos 10 horas, que eu sei que é muito, porque poucas pessoas vão esse tanto na igreja. Então, nós temos 158 horas. Irmãos, nós somos pedras vivas. Não é somente nas 10 horas. É principalmente nas 158 horas. Nós somos um sacerdócio santo. É principalmente nas 158 horas. Nas horas que nós não estamos na igreja. É ali que o mundo precisa de nós, irmãos. É ali que eles precisam ouvir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa. Meus irmãos, eu ouvi uma história. Certa vez um pastor, ele assumiu uma nova igreja. E ele estava conhecendo os irmãos daquela igreja. E certo dia ele decidiu ir visitar uma senhora já idosa. Porque ele estava num processo de conhecer os irmãos. E ele estava visitando cada irmão, conhecendo a história, ouvindo a história. E ele foi visitar uma senhora chamada Senhora Maria, uma senhora já de idade. E então ele foi lá no bairro da Senhora Maria, né? E ele não estava encontrando a casa da Senhora Maria. E ele perguntou para uma pessoa na rua: você sabe onde mora a Senhora Maria? Aquela que é crente? Ele disse: claro que eu sei. Ela mora ali no final da rua, ali, virando a esquina. E então ele foi. Encontrou uma outra pessoa e falou: você sabe onde mora a Senhora Maria? E a pessoa disse: sim, eu sei, claro que sei. Ela mora ali, olha, naquela casa. Só que ele ficou assim, um pouco assustado. Ele falou: vou fazer o seguinte, vou gastar a próxima hora, eu não vou logo na casa da Senhora Maria. Eu vou perguntar para as pessoas aqui do bairro quem conhece a Senhora Maria e por que conhece a Senhora Maria. Aí começou a perguntar a um e a outro: conheces a Senhora Maria? Com certeza conheço. Quando eu estava muito mal, ela veio e orou por mim. Você conhece a Senhora Maria? Com certeza conheço. Quando a gente estava passando por dificuldades aqui, foi ela que trouxe uma cesta básica aqui. Glória a Deus. Você conhece a Senhora Maria? Com certeza. Como que eu não conheço? Os filhos dela são um exemplo. Eu olho para eles, eu fico querendo que os meus filhos sejam assim. Meus irmãos, pedras vivas são assim. Pedras vivas são pessoas que são conhecidas por serem cheias de vida, cheias de Cristo. Não nas 10 horas dentro da igreja, nas 158 fora. Agora, se eu perguntar para uma pessoa do seu bairro: você conhece fulano? Conhece ciclano? Será que ele vai dizer o quê? Conhece ou não conheço? Ou então conheço, mas olha, ele é difícil. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos chama para sermos pedras vivas na sua vida. Que venhamos aceitar esse grande chamado e essa grande responsabilidade. Eu gostaria de orar contigo brevemente e já passar a palavra ao pastor da igreja. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse tempo e elevarmos o nosso coração e a nossa oração a Deus. Eu quero orar junto contigo para que o Senhor nos ajude a entendermos mais claramente a nossa posição como pedras vivas e que o Senhor nos ajude a exercer a nossa missão nessa terra, entendendo quem nós somos, para então agirmos como convém a nossa identidade. Senhor Jesus Cristo,
Eu venho, Senhor, em sua presença, meu Deus, nessa noite, ó Pai. Me achego a Ti, Senhor, junto à sua igreja, junto ao seu povo, junto àqueles que o Senhor chamou, deu vida e os tornou em pedras vivas, ó Deus. Eu quero, Senhor, me achegar a Ti, Senhor, porque eu entendo que só o Senhor quem nos dá vida. Só o Senhor que torna o morto em vivo. Só o Senhor que pode reviver o nosso espírito, que pode regenerar o nosso coração. Só o Senhor quem pode nos fazer nascer de novo. Oh, meu Deus, e um dia nós nos encontramos contigo, nos aproximamos de Ti e recebemos essa vida do alto. Meu Deus, eu sei que nessa igreja está cheia, Senhor, de pedras vivas que compõem a sua casa espiritual. Meu Deus, eu oro, Senhor, por cada um deles e por mim também, que sou uma dessas pedras, pedindo, Pai, que o Senhor nos ajude a viver conforme o nosso chamado. Nos ajude a viver segundo a nossa vocação. Nos ajude a corresponder a fome que há no mundo por pedras vivas. Oh, meu Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos o perfume de Cristo e que por meio de nós, Senhor, o doce aroma de Cristo é sentido, Senhor, onde passamos. Por isso clamo, ó Pai, que verdadeiramente venhamos a viver a nossa vocação com inteireza de coração, com responsabilidade, com zelo, com total paixão a Deus, para que o mundo saiba e conheça que Tu, Senhor, és Deus. Glorifique ao Seu nome. No nome santo de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus.
poderíamos sair daqui ainda nessa noite, Aleluia! aproveitando esse momento lindo, irmãos, de adoração ao Senhor, após uma palavra totalmente edificante, e fazer uma pergunta: se há em nosso meio alguém que ainda não tomou a decisão, irmãos, de aceitar esse Deus e entregar o controle da tua vida totalmente a Ele, para que Ele seja o Senhor da tua vida por completo. Ou se entrou alguém aqui nessa noite que por algum motivo, irmãos, está distante dos caminhos do Senhor e deseja refazer a sua aliança, o Senhor está te dando uma nova oportunidade nessa noite. Você que talvez é uma pedra que por muitas das vezes foi rejeitada pelos homens, mas eu digo que você foi escolhido, foi eleito e é precioso nas mãos do Senhor. E Ele te chama de volta nessa noite. Se tiver alguém, irmãos, que queira tomar essa decisão, levante suas mãos, nós queremos orar pela sua vida. Não há? Amém. Que Deus pode se assentar por um instante, irmãos. Nós já estamos finalizando nessa noite, mas nós queríamos ainda fazer alguns agradecimentos. A festa linda que só começou hoje, irmãos. Amanhã nós teremos a continuação. O pastor Ivaldo já deu spoiler aqui, ele que vai estar ministrando ao nosso coração amanhã, a partir das 18 horas, irmãos. Você que pode, venha mais uma vez, venha receber mais de Deus, venha agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na tua casa, na tua família, por tudo que Ele tem feito durante esses anos. Convida mais alguém, irmãos, lance mesmo essa semente.